consolidação e a mobilização das juntas e ligamentos. Consolidação e mobilização das juntas e ligamentos. Se os irmãos prestarem bem atenção, vão perceber que tem sido esse o nosso assunto desde o começo do ano passado. Temos passado por muitas lutas, muitos desafios, muitas vitórias também, e outras virão. E temos visto que a vontade de Deus é essa mesmo. A primeira etapa do propósito eterno de Deus é a unidade. Deus quer uma família, então estamos trabalhando em cima disso, a nível de conectar. O ano passado foi um tempo assim bem forte de conexão. Esse ano também consolidar e fortalecer mais essas conexões e darmos o próximo passo, que é a mobilização. É bom ter os meus ossos conectados, cada um no seu lugar. Melhor do que isso é eu poder me movimentar. Amém ou não? Aleluia. Teu braço mexe, hein? A perninha mexe, o pezinho mexe, cabeça, está tudo ligado, não está? Mas não está somente ligado, está também se movimentando. Então estarmos juntos, estarmos conectados e estarmos também nos movimentando, nos mobilizarmos. Então vira para a pessoa que está ao teu lado e diga: consolidação e mobilização de juntas e ligamentos. Quem está ligado, diga amém. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, esse mesmo texto que o Dani leu no começo, Efésios 4. É muito importante prestarmos muita atenção nesses dias, viu, irmãos? Para não perdermos nada. O diabo só rouba a semente daquele que ouve e não compreende. E é lógico que não compreende se não prestar atenção, se não estiver atento. Aí a semente cai na beira do caminho mesmo. Efésios 4, os versos 11 e 12. Nesse primeiro tempo nós vamos falar, o assunto é esse, né? Consolidação e mobilização das juntas. Mas nós vamos começar a falar nessa noite sobre trabalho. Diga comigo, trabalho. Serviço. Quem gosta de trabalhar, diga amém. Aleluia. Trabalho, serviço. Então Efésios 4, versos 11 e 12 diz o seguinte: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Você pode ler esses dois versos para a pessoa que está do teu lado, por favor? As crianças, turminha do amarelo, tá bom? Quem ainda não levou sua criança da turminha do amarelo, pode levar. Você leu o texto? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Primeira coisa que nós aprendemos aí, nesses dois versos, nós aprendemos sobre duas expressões de serviço na igreja. Cadê a igreja do Senhor Jesus?
Já aprendemos que igreja somos nós. E esses dois versos nos ensinam, nos falam sobre duas expressões de serviços na igreja. Quando nós falamos sobre serviços, estamos falando sobre ministério. Quem quer ser um ministro do Senhor aqui? Significa que você quer servir, né? Numa simples definição, você quer trabalhar. Ministério fala de serviço, fala de trabalho. E esses dois versos nos mostram duas expressões de serviços na igreja. O verso 11 fala sobre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Isso não é título. Apóstolo não é título, profeta não é título. É um serviço, é uma função no corpo de Cristo, é um ministério. Nós temos aprendido que apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres são homens dons, dádivas dadas pelo Senhor Jesus para a igreja. No verso 12, nós encontramos todos os santos. Cadê os santos do Senhor? Que serão aperfeiçoados por esses homens dons do verso 11, para realizarem o seu ministério, o seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Os homens dons, ou seja, as funções que Cristo dá para algumas pessoas no meio da igreja, e todos os santos. Assim nós conseguimos organizar o serviço na igreja, ou seja, essas duas expressões de ministério no corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Então, esses dois versos falam dessas duas expressões da igreja. Essas duas expressões, elas se completam para que haja edificação no corpo de Cristo. Quem gosta de ser edificado aqui? Quem está esperando ser edificado? Somente quando essas duas expressões interagem, se completam, quando elas são exercitadas, praticadas, mobilizadas, como estamos falando nesses dias, é que nós chegamos à edificação do corpo de Cristo, a tão sonhada edificação. Volta e meia nós encontramos algumas pessoas que dizem assim: puxa, eu estou precisando ser edificado. Então fica tranquilo, que você será muito edificado se você prestar atenção, né? Através da mobilização, da interação desses dois serviços na igreja, dos homens dons e de todos os santos, como está aí no verso 12. Uma outra observação: para Deus, todos nós somos importantes. Deus tem uma vontade, Deus quer realizar algo, e para aquilo que Deus quer realizar, não somente eu ou algumas pessoas, todos nós somos importantes para aquilo que Deus quer realizar. Não importa se você está sentado aqui à frente, se você está sentado lá no fundão, se você é negão como eu, ou se você é mais branquinho como o Dani, se você é mais alto, mais baixo, se é homem ou se é mulher, se é novo, né, na idade ou um pouquinho mais adiantado na idade, todos nós somos importantes para aquilo que Deus quer realizar. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao teu lado: você é muito importante para o que Deus quer realizar. Diga para o teu irmão: Deus não abre mão de você. Não importa quem é você, Deus não abre mão de você. Temos aprendido que todos nós somos sacerdotes. E se somos sacerdotes, nós podemos cooperar com a realização do propósito de Deus. Amém ou não? No livro de Pedro, 1 Pedro 2,9, a palavra de Deus diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você consegue encontrar nesse verso 3 palavras muito interessantes, muito importantes, que é geração. Nesses últimos meses Deus tem nos ensinado que Deus tem uma geração, e essa nova geração fala de derrama sobre os essa é a geração eleita, todos. Você consegue encontrar a palavra geração, eleito, sacerdócio real, nação e povo. Geração, nação e povo. Essas 3 palavras tiram qualquer dúvida dos nossos corações, a nível de compreendermos que Deus está contando com cada um de nós, com todos nós, sem exceção de ninguém. Como você é importante, hein? Oh, você é importante, Deus está contando contigo, hein? Pode dizer para a pessoa que está do teu lado, Deus conta com você, meu irmão. Eu estou ficando preocupado, porque parece que algumas pessoas estão compreendendo e viraram para a pessoa que está do teu lado assim, Deus conta comigo, tipo assim, vai sobrar para mim, vai sobrar mesmo. Vai sobrar mesmo para você. Você achou que fazendo parte da igreja faria parte do quê? De um parque de diversões? De um hotel 5 estrelas? Não, nós vamos pegar no batente. Nós vamos trabalhar. Amém? Então todos nós somos sacerdotes, assim podemos cooperar com a realização do propósito de Deus. Está dando para compreender até aqui, irmãos? Amém? Estamos falando sobre trabalho, sobre o serviço dos santos. E falando sobre esse tema, eu quero dar um exemplo para vocês. Até aqui nós estamos falando que todos são importantes, né? Todos são sacerdotes, todos são úteis para Deus, e Deus quer trabalhar na vida e através da vida de cada um de nós. Então eu quero ler uma página desse livro aqui, Serviço dos Santos, escrito pelo nosso querido João Nelson Otto, e um livro que nós recomendamos para todos os irmãos. E na página 27 ele fala algo muito interessante aqui, sobre a força da igreja. Onde está a força da igreja? Quem quer saber onde está a força da igreja? Quer saber? Eu vou ler aqui para vocês. Ele traz um exemplo a partir daquela parábola de Jesus dos talentos, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Você lembra aquela parábola? Onde Jesus disse que um homem veio, né, e confiou os seus bens aos seus servos. Diz que ele deu 5 talentos, acho que para um, né? 2 para outro e 1 para outro. Nós vamos fazer um pouquinho diferente para nós compreendermos bem e entrarmos aqui, segundo o exemplo que o João deu, né? Quero só destacar aqui 2 princípios, né, da obra que ele coloca. O primeiro é que o Senhor dá medidas diferentes de graça para servir, né? Exemplificado naqueles que recebem 5, 2 e 1 talentos. O Senhor dá medidas de graça diferentes, né? E o segundo princípio é que ninguém no corpo de Cristo fica sem receber nada. Todos têm uma medida de graça para trabalhar, exemplificado naqueles que pelo menos receberam 1 talento. Não teve um que não recebeu nada. Todos receberam. Um recebeu 5, outro recebeu 2, o outro recebeu 1, mas todos receberam. Amém ou não? Quantos receberam aqui do Senhor, hein? Todos receberam. E aqui ele diz o seguinte: vamos fazer um cálculo. Imaginemos uma igreja local que tenha 4 pastores. Então já vamos pegar 4 pastores aqui: Jorginho,
Beto, Fábio, Marquinhos. Dá para ser pastor, Marquinhos? Então pode vir aqui. 4 pastores. Só que é o seguinte, esses 4 pastores, fica aqui, né? Tem cara, hein, negão? Esses 4 aqui, ó, os 4 pastores, nós vamos comparar eles com aqueles que receberam 5 talentos. Cada um recebeu quanto? 5, tá? Continuando o nosso cálculo aqui. Vamos precisar de 20 ajudantes, né? 20 ajudantes. E aí, vai ajudar ou não vai? Tu mesmo, negão. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Os pastores, por favor. Um pouquinho para cá. Esse é o ajudante meu, vem tudo rindo. Estamos firmes. 4 pastores que receberam 5 talentos cada um. 20 ajudantes que receberam 2 talentos cada um. Certo? E aqui o seguinte. Ele fala sobre 800 discípulos comparados com os que têm 1 talento. Vamos supor que vocês sejam esses 800. Cadê os 800 aqui? Aleluia, maravilha. Agora é o seguinte, multiplica. Temos 4 pastores, 4 feras. Cada um tem 5 talentos. Multiplica. Quantos talentos nós temos aqui? 20. Temos 20 feras também, ajudantes. Cada um tem 2. Multiplica. 40. Temos 800. Cada um tem 1. Quanto? Onde é que está a força? Hein? Cadê a força? E o melhor é que nós podemos somar tudo isso. Os 20, os 40 e os 800. Aí ele faz uma observação aqui. Quanto mais uma igreja tem discípulos desempenhando o seu serviço, mais essa igreja ganha força para cumprir a obra que o Senhor designou a ela que fizesse. Quanto mais pessoas desempenhando o seu serviço, mais forte é a igreja. Mais capacidade, mais possibilidade ela tem de realizar a obra que o Senhor confiou. Eu sei que você está olhando aí do seu lugar, e talvez alguns como eu, que vieram de um sistema religioso, talvez esteja passando alguma coisa na sua cabeça assim, sobre aquela perspectiva que você tinha, daqueles ali fazerem tudo. E você vir no teatro, sentar, ser frequentador de reunião e coisas desse tipo, e a sua vida se resumir somente a isso, e você ter uma expectativa de que eles fizessem todas as coisas. Que muito ainda alguns auxiliares também fizessem. Mas agora Deus está abrindo os nossos olhos, para que nós possamos compreender que não são somente eles, nem eles, mas todo o corpo. O que nós conseguimos com o trabalho deles é algo, com eles outra coisinha, mas com todos, aí é algo tremendo, é algo muito grande. Não importa se você recebeu 1, o teu 1 vai ser somado aos demais, somado aos deles e aos desses aqui também.
e nós teremos mais força para realizarmos o que Deus quer. Amém ou não, meus irmãos? Aleluia. Quem vai querer trabalhar, quem vai querer servir ao Senhor? Você pode ou não pode? Recebeu alguma coisa de Deus? E aqui ele vai observando ainda o seguinte. Ele diz o seguinte: Watchman Nee afirma em um de seus escritos, ele afirma o seguinte: o que importa não é o quanto podemos trabalhar ou quanto peso podemos levar, mas sim o quanto nós somos capazes de levar todos os discípulos, todos de um talento, a fazerem sua parte e desempenhar o seu serviço. Não importa o quanto eu posso carregar peso, o quanto eu posso me virar. A grande virtude é, eu posso mobilizar, influenciar, dar possibilidade para que todos os santos, para que os demais irmãos possam desempenhar, despertar o seu serviço, o seu ministério, realizar o seu serviço. Aí ele vai dizendo o seguinte: anos atrás, o Conselho Mundial da Igreja, ao estudar o crescimento da igreja na América Latina, chegou à conclusão que seu crescimento era proporcional ao envolvimento de cada discípulo na obra. Assim, quanto mais irmãos se envolvem na obra, mais a obra cresce. Quanto mais irmãos envolvidos, quanto mais irmãos trabalhando, maior o crescimento. Eu oro para que o Espírito Santo acenda um fogo dentro do seu coração, em nome de Jesus, para que você possa se despir dessa visão medíocre, dessa visão pequena, você possa assim, negativa, essa visão negativa, porque você é muito importante, muito útil, muito precioso para Deus. E ele continua dizendo o seguinte: perguntamos, onde está a força da igreja? Onde está o maior depósito da graça e do dom de Cristo? Ainda que os pastores e seus ajudantes façam tudo que está ao seu alcance, o fruto será bem menor do que se pode obter se tivermos todos fazendo o seu serviço. É uma matemática muito simples. Eu sei que leva um certo tempo para nós nos desintoxicarmos daquela visão tradicional, daquela expectativa tradicional, dos costumes tradicionais, para a gente avançar e assumir essa realidade tremenda e sobrenatural de corpo de Cristo, de membros uns dos outros. Está a força aí, meus amados. E ele diz ainda aqui o seguinte, até aqui mesmo. Obrigado, pastores e ajudantes. Onde está a força da igreja? Ih, que força é essa? Onde está a força da igreja? Mais forte, onde está a força da igreja? Aleluia! Pode virar para a pessoa que está do teu lado, fica de pé, vira para quem está do teu lado, do outro lado, atrás de você, e diga: o Senhor conta com você, você é importante nesse processo. Aleluia! Diga para o teu irmão: vamos trabalhar, meu irmão. Você recebeu algo de Deus. Glória a Jesus, aleluia! Quantos têm recebido algo do Senhor aqui? Pelo menos um talento temos recebido. Põe a mão no teu coração e diga: eu recebi algo de Deus. Eu tenho algo de Deus, o Senhor me concedeu algo. Diga para o teu irmão: o Senhor concedeu algo para a tua vida, para você também. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos concluir aqui então. A próxima pergunta é a seguinte: como funcionam essas duas expressões de serviço no corpo de Cristo? Do verso 11 e do verso 12 de Efésios 4. O verso 11 fala sobre o Senhor ter concedido apóstolos,
profetas, evangelistas, pastores e mestres. E o verso 12 fala de todos os santos. Agora, como funcionam essas duas expressões de serviço no corpo de Cristo? 3 observações, segundo esse texto que nós lemos. Primeira, Jesus concede esses homens dons, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que eles aperfeiçoem os santos. A função é o aperfeiçoamento dos santos. Hoje, infelizmente, nós vivemos um tempo em que ser apóstolo virou título, ser profeta virou título, evangelista virou título, pastor e mestre. Mas segundo o propósito de Deus, esses homens, do verso 11, foram dados pelo Senhor Jesus como dons à igreja, para que eles aperfeiçoem os santos. Essa palavra aperfeiçoar, no original, significa equipar, coordenar. Equipar, coordenar. Aqui diz que é como juntar as peças de um todo para que funcione. Você junta as peças para que aquilo funcione. Quando eu falo sobre juntar as peças, eu lembro que quando eu era criança eu montava a bicicleta. Quem aqui já montou bicicleta? Né? Desmonta, monta, aí sobram umas peças ali. Não onde são essas peças que sobraram, é da bicicleta. Né? É mais ou menos isso, você junta as peças para que funcione. Quem realiza esse trabalho, esses homens do verso 11. Então, Jesus concede a esses homens dons para que eles aperfeiçoem os santos. 2, aperfeiçoados, os santos podem, e por que não dizer, devem, desempenhar seu serviço. Lembrando que serviço é ministério. Então, sendo aperfeiçoados, os santos poderão realizar o seu ministério, desempenhar o seu serviço, desempenhar o seu ministério. 3, com o desempenho do serviço dos santos, todo o corpo de Cristo é edificado. Então, como funcionam essas duas expressões? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eles coordenam, equipam, aperfeiçoam os santos, para que os santos desempenhem seu serviço, para que aconteça a edificação do corpo de Cristo. Os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres não fazem tudo sozinhos. Eles coordenam, eles equipam, eles trabalham com os santos para que os santos desempenhem seu serviço, para que haja a edificação do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Assim funcionam essas duas expressões de ministério. Então, dessa forma, nós estamos compreendendo que é o próprio corpo de Cristo que edifica o corpo. Você é responsável na edificação também. Todos nós somos responsáveis por edificarmos uns aos outros. Estamos compreendendo bem, amados? Hein? Você está conseguindo ver algo semelhante entre nós? Hein? Está ou não? Somos todos iguais mesmo. De repente, algumas funções são diferentes, mas a finalidade é a mesma. Existe serviço para mim e serviço para você, para todos nós. E quando o meu serviço e o teu começam a interagir e funcionar, acontece a edificação do corpo de Cristo. Está ficando claro, amados? Amém? Quantos estão compreendendo? Façam assim com suas mãos. Então vamos para casa, já aprendemos, já vamos agora praticar todas as coisas. Vamos continuar um pouquinho mais. Próxima pergunta e última é a seguinte: se os homens dons aperfeiçoam os santos,
O que especificamente fazem os santos? Ou seja, qual é o ministério de todos os santos? Quero só fazer uma observação aqui. O ministério, o serviço do verso 11, começa no verso 12. Os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres começaram no serviço dos santos, viu? Foi no meio do serviço dos santos que Jesus encontrou essas pessoas e liberou sua graça sobre elas. Só uma pequena observação. Então, se os homens dons aperfeiçoam os santos, o que especificamente fazem os santos? Qual é o ministério dos santos, né? Outra observação também é que esse ministério do verso 11, ou os ministérios, né, não são dados a todos, tá? A todos os santos. Quem decide isso é Jesus. É Jesus quem dá tais serviços à igreja, colocando pessoas específicas para realizá-los. Agora, o serviço de todos os santos pode ser resumido basicamente em dois. O que todos nós podemos fazer, ou o que todos nós começamos a fazer, ou o que todos nós devemos fazer. Você pode escolher qualquer uma dessas definições. O fim é o mesmo. O que podemos, o que devemos, o que começamos a fazer no corpo de Cristo. O serviço de todos os santos, basicamente dois, é pregar o Evangelho, proclamar o Evangelho e edificar nas juntas e ligamentos. Diga comigo, pregar o Evangelho e diga, edificar nas juntas e ligamentos. Diga para a pessoa que está ao teu lado, edificar nas juntas e ligamentos e pregar o Evangelho, ou pregar o Evangelho e edificar nas juntas e ligamentos. Pregar o Evangelho fala de sermos testemunhas. Ser testemunha de Jesus. Proclamar as virtudes do Senhor Jesus. Falar de Jesus. Pregar o Evangelho. Todos nós começamos, podemos e devemos ser testemunhas e edificarmos nas juntas e nos ligamentos. Trabalharmos em função dos companheiros, dos irmãos, das pessoas que estão perto de nós. Amém, meus irmãos? Você está compreendendo bem? Todos os santos têm graça de Deus para ser testemunha e para edificar nas juntas e ligamentos. Vocês lembram bem da palavra do Senhor Jesus? Em Atos 1, verso 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis o quê? Testemunha. Quem recebeu o Espírito Santo de Deus aqui? Maravilha, hein? Você sabe que Ele comunica poder a cada um de nós? Para sermos testemunhas, para termos ousadia de falar de Jesus. Não precisa tremer a voz, não precisa arrepiar cabelo. Ser testemunha é falar de uma coisa que você viu, que você experimentou, que você conhece, você viu. Nós estávamos cantando ali, eu gosto demais desse cântico, grande é o Senhor, e gosto demais da parte que diz, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Eu não consigo esquecer a obra que o Senhor realizou na minha vida. Quantos se lembram da obra que Jesus realizou nas suas vidas? É isso aí. Você não somente agradece ao Senhor pela obra que Ele realizou na tua vida, você fala, você comunica, você testemunha, você repassa para outras pessoas o que Jesus fez em sua vida. Só que eu estava ali pensando que Jesus começou uma obra e continua, essa obra não parou ainda não. Ele continua realizando essa obra em nossas vidas. Então, sermos testemunhas, recebemos o poder do Espírito Santo. O texto de 1 Pedro também, que nós já citamos, também fala sobre isso. A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, sermos testemunhas e edificarmos nas juntas e ligamentos. O texto que o Dani leu no início.
Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual parte do corpo bem ajustado. O que tem errado aí? Do qual todo corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas juntas, segundo a justa cooperação de algumas partes. Entenderam porque o tema é esse? Consolidando e mobilizando as juntas e ligamentos? Porque a palavra de Deus está falando. Todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quem está compreendendo? Agora, quem está recebendo? Amém. Porque às vezes a gente compreende, isso gera medo e a gente foge da raia. Mas nós vamos assumir, vamos nos levantar com poder e autoridade que o Senhor nos tem dado, para servirmos ao Senhor com alegria. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, edificar nas juntas e ligamentos. Texto de Colossenses 2:19 também. Se eu não me engano, é o texto que diz, né? E não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. É importante nós dizermos aqui, já estamos concluindo, o Luiz vai pegar a segunda parte, que igreja é isso aí, irmãos? Se você pensou que igreja era outra coisa, vai ter que fazer uma geral, deixar que o Espírito Santo faça uma geral em você. Tá? Que igreja é isso aí? Jesus é o cabeça e nós somos o corpo, e o corpo precisa estar bem ajustado. Vamos trabalhar muito ainda nesses dias sobre essa consolidação dos relacionamentos, porque ainda achamos pessoas, eu não gosto daquele, não gosto daquele, eu quero outra junta, eu quero... Então, essas carninhas ainda no meio, elas acabam, escuta a palavra que eu vou dizer, destruindo o santuário de Deus. 1 Coríntios 3:17, nós vamos falar sobre isso esses dias. Porque onde há divisão, desunião, acontece a destruição do santuário de Deus. E a Bíblia diz que quem destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Guarda bem isso no seu coração. Guarda bem guardadinho no seu coração. Porque Deus está realizando uma obra e nós somos cooperadores dele. Se resistirmos à obra que ele está realizando, ele passa por cima. Mas eu oro para que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Nós vamos cooperar, amém, meus irmãos? Amém? Então, todos os santos devem participar desse ministério e podem contar com a graça e a unção do Senhor para isso. Existe trabalho para todos. Algumas funções um pouco diferentes. Os homens do verso 11 de Efésios 4 são dados pelo Senhor Jesus para coordenar, para aperfeiçoar, para equipar os santos, para que os santos realizem seu ministério, seu serviço, para que aconteça a edificação do corpo de Cristo. E assim todos nós, os que têm 5 talentos, os que têm 2, os que têm 1, todos desempenhando o seu trabalho, o seu ministério, o corpo de Cristo é edificado. Em primeiro lugar, nós somos aperfeiçoados. Segundo, nós desempenhamos o nosso trabalho, o nosso ministério. Para que, em terceiro, aconteça a edificação do corpo de Cristo. Eu fico imaginando vocês, dá uma olhadinha, você vê esse salão cheio, né? Mas você sabia que nós chegamos a esse número de pessoas que temos hoje, partindo de em média 30 pessoas? Foi assim que começou. 2 grupinhos.
Hoje são mais de 100 casas, entende? Só que 30 pessoas, 2 grupinhos, onde um serviço era desempenhado. Havia um reto ordenamento, um aperfeiçoamento, um desempenho do serviço, e a edificação foi acontecendo. O corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetuou o próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor. Aí hoje eu fico olhando esse povo, né? Esse povo compreendendo essas coisas, permitindo que o Senhor aperfeiçoe sua vida, desempenhando o seu ministério. Onde é que nós vamos chegar? Você consegue imaginar, hein? O que vai acontecer nesses próximos dias, nessas próximas semanas, nesses próximos meses, nesses próximos anos? Você está com fé no teu coração? Você crê que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais? Porque agora não são 30, são mais de 1000. Aumenta um pouquinho o trabalho, mas que bom que temos o poder do Espírito Santo. A palavra que vai nos dando luz. Você ama a Deus, você está ouvindo a palavra de Deus. Eu sei que você acolhe ela com alegria, com mansidão no seu coração, porque você ama o Pai, você quer que Ele seja glorificado. E você será aperfeiçoado, vai desempenhar o teu ministério e o corpo de Cristo será edificado. Vai ser uma bênção.